Esse vídeo vai ser extremamente importante para 3 grupos de pessoas, em 3 cenários diferentes. Portanto, observe em qual desses cenários você se encontra. O primeiro grupo de pessoas vai falar de um pessoal que se posiciona na vida e até colhe alguns resultados. São pessoas que às vezes já estão no mercado de trabalho, ou até montaram um negócio próprio, ou não só profissionalmente, né? Se jogaram na vida de outras formas. Por quê? Porque elas sentem que o que mobiliza elas, a autoestima e a confiança delas, se encontra nas habilidades, nas capacidades, muitas vezes no currículo, muitas vezes naquilo que ela sabe, que é um ponto forte dela, que ela vai ser valorizada. Então, ela vai na vida sendo uma excelente gerente, sendo uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, sendo uma pessoa que tem uma capacidade de informática, ou disso, ou daquilo, uma capacidade resolutiva, alguma coisa que coloca ela útil e valorizada no mundo. Mas ela não faz se sentindo merecedora. Ela não está à vontade com outros aspectos dela mesma. Quando ela não está naquela máscara de pessoa útil, usando aquelas habilidades, aquelas características que ela sabe que são o ponto forte dela, ela tem medo. Medo de julgamento? Sim, mas o maior medo é de abandono. Por quê? Muitas vezes porque para essa pessoa não faltou convívio ou relacionamentos em que ela era valorizada pela utilidade que ela tinha. Isso não faltou. Ela sempre conseguiu certo aplauso, ela sempre conseguiu reconhecimento, ela sempre conseguiu valorização, ou assim ela percebeu, em cima da produtividade, em cima de ser útil, em cima das habilidades dela, né? Muitas vezes ela foi valorizada, ou até mesmo como uma criança prodígio, ou até mesmo como uma adolescente que dava orgulho para a família. E, gente, muitas vezes é o cenário oposto. Mas ela se tornando adulta, ela falou, quer saber? Falaram que eu não tinha nenhuma habilidade, agora minha força vai estar nas habilidades. Então, não é necessariamente que a pessoa tenha vivido X, Y, Z, mas é na vida adulta como ela se posicionou com aquilo que ela viveu. Afinal de contas, nós temos pessoas que, ao serem programadas de uma certa forma, respondem exatamente àquela programação, se tornando fiéis a essa forma que a programação chegou, mas tem pessoas que vão se tornar rebeldes contra a programação, o que no fim das contas só torna a pessoa ainda mais apegada àquele padrão, né? Então, é isso, uma pessoa pode ter sido muito aplaudida, muito aclamada pelo currículo, por ter sido uma menina, um menino inteligente, e aí ela foi seguindo bonitinha essa linha, e hoje, enquanto adulto, essa pessoa não tem autoestima, ela não se valoriza fora daquelas habilidades. Então, ela tem medo de ser condenada, de ser julgada quando ela sai daquele campo de conforto que ela está, muitas vezes profissional. Mas ela pode ter recebido, nossa, você não sabe de nada, você é burra, você não consegue nada. Ela falou, o quê? Eu vou provar que eu consigo, eu vou provar. E aí ela foi tendo um hiperfoco, ela foi fortalecendo as habilidades, mas ela ainda não se sente o quê? Amada. Então, esse primeiro grupo é de pessoas que, independentemente do que viveu de forma adulta, o que ficou consolidado ali na psique da pessoa, eu sou forte nas habilidades, eu sou forte nas capacidades, eu sou forte no meu currículo, eu sou forte no que eu sei ser útil para o outro, eu sou forte no que eu sei oferecer. Então, eu falo 6 idiomas, então eu faço um monte de coisa, então eu sou muito útil, eu resolvo problemas, não é? Mas se eu saio desse modo, qualidades e habilidades, é esquisito, né? Quem que eu sou? Será que eu vou ser amada quando eu não estou sendo útil para as pessoas? Eu não aprendi isso de uma forma ou de outra. Eu não tenho isso em mim, essa certeza de que eu posso ser amado quando eu não estou dando resultado. Então, esse primeiro grupo de pessoas tem avanços muitas vezes na vida material. A pessoa faz um dinheiro, a pessoa tem uma carreira, a pessoa se coloca. E vai ficando cada vez mais difícil para esse grupo, por quê? Porque parece que é um grupo que está se mostrando. Então, parecia assim que, esse vídeo não faz nem sentido para mim. Porque eu não tenho medo de ser visto. Eu me posiciono. Como está o seu mundo interior quando você se posiciona? Não é? Se você está com não merecimento, e eu vou deixar o vídeo aqui no canal linkado sobre não merecimento, se você está nesse não merecimento,
Você tem resultado, mas sua vida se torna campo de batalha. Você atrai inimigo, você atrai gente para te bater. Porque você tem que estar no confronto. Você não é uma pessoa conflitiva. Você não quer briga. Mas você é muito inseguro com a pessoa que você é. Toda a sua força está na capacidade de ser útil. Mas você tem amigos que te amam por quem você é. Você consegue estabelecer essas conexões. Você consegue relaxar na presença das pessoas. E aí é muito isso. Você vai indo para a vida como se fosse um embate, um combate, não porque você é briguento, não porque você é combativo, mas o relaxamento, o estado de espírito de relaxamento, que o outro não é um inimigo, ele não existe muito não, ele está bem fragilizado, porque afinal de contas as pessoas sempre se aproximaram, ou você sempre se percebeu valorizado quando você entregava coisas, quando você era útil, né? Mas aquela coisa, eu quero estar com você porque eu gosto de você, amigo, amiga. Amiga, não precisa falar nada, tá aqui. Você pode receber, você não é a pessoa que tem que só que dar. Então, esse é o primeiro grupo. É um grupo de pessoas, como eu já falei, consegue manifestar algumas coisas na vida material, mas as pessoas recorrem a eles o tempo todo. E eles sentem que eles não têm ninguém para recorrer. E a vida, gente, de um ser, né, a vida interna do ser humano, não é só você ser bom nas coisas. E você já sentiu isso, se você tá percebendo que você tá no primeiro grupo. Poxa, mas eu sei que eu sou bom nas coisas. E a minha coragem de fazer, a minha vontade de me mostrar, não tá aqui, né? Eu tenho medo, mesmo sabendo que eu sou bom, eu tenho medo. Porque o medo é de faltar conexão genuína, é de não poder confiar em ninguém. As pessoas só vão aproximar pelo que eu sou bom, não por mim. Então eu nunca posso ser eu mesma, eu nunca tô à vontade sendo eu mesma. Em situações que eu não tô performando, eu não sei o que fazer comigo. Então, geralmente, aquela pessoa que ela vai muito bem com grande público, ela vai muito bem, pode ser uma artista ela vai muito bem performático, pode ser uma pessoa do meio corporativo, que bota uma banca, mas essa pessoa se sente solitária, não compreendida. E a vida da pessoa não é só quando ela está performando. A performance são momentos da vida dela. Mas quando ela é ela mesma, não merecimento, síndrome do impostor, medo da vida, medo das pessoas, medo da conexão. Você junta tudo isso aqui, a pessoa começa a ficar travada. Porque vai chegando uma idade na vida dela que ela vai vendo que não é só performar, ela quer ter conexões. Então, trabalhar as conexões, a confiança no outro, vai começar a trazer um relaxamento para essa pessoa. E esse relaxamento vai fazer com que ela se coloque em novos projetos que não estão na zona de conforto, porque essa pessoa ela fica numa zona de conforto. Parece que ela é muito ousada, né? Não, mas ela tá numa zona de conforto. Ela não sente que ela é um ser humano, ela sente que ela é um fazer humano, que ela é uma pessoa que tem que orgulhar os outros, ela é meio máquina. E mais uma vez, não é porque ela quis. É porque ela fortaleceu aquele ponto, ou porque foi assim desde pequena, ou porque ela passou por uma situação de muita intensidade, onde alguém, ou um ex-namorado, uma ex-namorada, fortalecia aquele ponto dela, ou porque ela foi se rebelar contra o que todo mundo dizia que ela não tinha potencial. Ela virou uma máquina de potencial, de fazer, de trazer resultado, mas ela ainda não se sente amada, gente. Amada mesmo, conexão. Né? Pessoas que queiram estar com ela por ela ser quem ela é. Então, esse medo de ser vista é ser vista no seu íntimo, não é ser vista na forma performática. E hoje o mundo ele tá muito assim. Quando você performa, você até consegue ter um carão, né? Muita gente consegue ter esse carão. O grupo 2 e o grupo 3 não, que eu já vou tratar aqui. Mas esse grupo 1 consegue ter o carão, consegue ter a habilidade de performar. Só que quem eu sou no meu íntimo, eu não revelo. Quem eu sou no meu íntimo, eu não me abro. Logo, eu tenho muito medo desse julgamento. Eu tenho muito medo das pessoas descobrirem quem eu sou no meu íntimo. Não porque eu sou uma pessoa horrível, mas porque isso nunca foi valorizado. Isso não pode ser colocado em prática, né? Então, esse é o primeiro grupo de pessoas e já já a gente vai entender aqui os trabalhos, mas só de entender esse grupo, você já começa a acender algumas luzinhas aí, né? O segundo grupo de pessoas já é um pouquinho diferente. Eles não têm essa coisa de, o que eu queria era a conexão, o que eu queria era ser amado tão forte. Ainda tem, né, gente? Ainda tem. Se a gente tá falando de segurança, de confiança, para se expor, ainda tem. Mas o ponto dessas pessoas aqui é que elas não sabem
que elas são boas. Elas têm insegurança de desenvolver habilidades, né? Então, nesse sentido, é o oposto ao primeiro grupo, tá? Nesse sentido especificamente. Por quê? Porque são pessoas que falam assim, não, eu consigo ser vista, eu consigo ser amada. Aqui a gente tá falando pessoas, tá? Homens e mulheres. A pessoa consegue ser vista, a pessoa consegue ser amada, ela tem amigos, até que aceitam ela como ela é. Ela se sente à vontade nessa intimidade, nessa vulnerabilidade com o outro, mas ela não se sente preparada porque o mundo é muito difícil, porque o mundo é um mata-mata, é competição, é concorrência. E aí eu olho para essas pessoas, eu me vejo amada, eu me vejo acolhida, eu me vejo valorizada, né? Aí no meu chakra cardíaco, aí nas minhas entranhas, né, no chakra ali que está presente no ventre. Então eu consigo expor a minha vulnerabilidade, a minha intimidade e receber uma certa conexão. Eu tenho um certo relaxamento, mas eu olho para essa matrix de competição, de concorrência, eu falo, eu nunca vou ter um currículo bom o suficiente. Eu nunca, se eu aprendi a falar inglês, eu nunca vou conseguir falar um inglês decente para me comunicar com outras pessoas. Por quê? Porque esse grupo de pessoas não tá com uma falta tão grande igual o primeiro grupo de conexão de intimidade amorosa. Esse segundo grupo tá com uma falta de aprovação nas suas potências, nas suas qualidades. Ou seja, o maior medo não é não ser amado, o maior medo é ser julgado. Bárbara, mas as duas coisas são muito similares. Então é por isso que no vídeo, quando eu falo assim, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, eu quero que você entenda que não é para fragmentar mesmo. Você tem coisas do primeiro, você tem coisas do segundo, mas é importante você perceber que você vai se orientando como se amor e conexão. Finalmente eu percebo, Bárbara, através desse vídeo, que é o que eu tô buscando, porque eu já sou aprovada, eu sei que eu sou aprovada na minha beleza, eu sou aprovada na minha inteligência, eu sei que eu sou aprovado pelas coisas externas. Agora, pelo interno, aí eu nem sei o que é isso direito, sabe? Eu não sei. Aí eu fico esquisito, eu tenho que segurar uma chave, eu tenho que... Então eu sei performar na Matrix, eu sei fazer o teatro, eu sei fazer o jogo, mas com a pessoa me conhecer lá no fundo... é complicado. Então, essa pessoa geralmente, por exemplo, sabota relacionamento amoroso, mas tem resultados materiais interessantes. Mas isso, gente, é uma generalização. Então, você pode ter um pouco do primeiro, um pouco do segundo, a gente vai ver isso exatamente no terceiro grupo, tá? Então, fica tranquilo. Mas o segundo grupo aqui é exatamente isso. Às vezes a pessoa, na intimidade dela, em ser quem ela tá mais aberta. Mas ela não se sente aprovada, validada em qualidades, em características. Então, mais uma vez, voltando à infância, ela pode ter ouvido assim, nossa, essa menina é tão fofinha, nossa, esse menino é tão sensível, nossa, é uma pessoa, nossa, eu gosto tanto de estar perto de você, você tem uma energia tão boa, ai, você é amigo pra toda hora, ai, mas você é meio doidinho, né? Você não consegue ter consistência. Nossa, fulano é muito fofo, fulano é muito amigo, fulano é muito engraçado, fulano é muito gente boa, ou seja, características do temperamento e da personalidade da pessoa que torna uma pessoa única. Mas fulano não consegue aprender, não memoriza um negócio. Vocês estão entendendo? Então, isso pode ter vindo dessa forma e pode ter vindo o contrário, e aí você se rebelou contra isso, não é verdade? E N coisas. Mas o mais importante é como ficou a sua psique enquanto adulto, que é agora. E ela ficou assim, no meu lado amigo, amiga, no meu lado familiar, no meu lado amoroso, no meu lado afetivo, eu me sinto muito à vontade com as pessoas, eu não tenho esse problema. Agora, eu não sou bom, eu não consigo ser bom, eu não consigo aprender, ou eu não consigo memorizar, ou eu sou meio lento, ou eu... E, gente, aí você pode falar, Bárbara, mas eu tenho um TDAH, Não, eu não tô falando disso aqui, tá? Isso aí, inclusive, pode ter vindo depois. Ou pode ter vindo desde o dia que você nasceu. É irrelevante pra gente aqui. O que é interessante é entender, gente, a engrenagem, tá? Essa parte diagnóstica, o desprograma, se não faz isso. Se você tem um diagnóstico médico, beleza, é mais uma coisa que você conhece de você. Aqui a gente está entendendo a engrenagem, para você se desprogramar, né? Então, uma pessoa pode ser extremamente funcional dentro da engrenagem dela. Isso aí não tenha dúvidas, cada pessoa é única, tá? Senão a gente está colocando sentença para os outros aqui, por causa de neurodivergência ou por causa de temperamento mais quieto, mais agitado. Não.
Você tem as suas questões, você sabe então que você tem inclinações e que você tem dificuldades ou desafios, mas essas engrenagens não precisam continuar funcionando na sua vida, porque são engrenagens de falta de autoestima nas suas potências. E independentemente de diagnóstico ou outro, você merece e é capaz de se sentir potente nas suas habilidades. E mesma coisa o grupo 1. Ah, Bárbara, mas eu sou meio assim ou meio assado, eu descobri isso e isso do meu temperamento. Tudo bem, mas você merece se sentir amado. Todo mundo merece se sentir amado. Todo mundo merece ter conexões saudáveis e sentir que é querido simplesmente por ser quem você é. Não ter que ser um fazedor de coisa, um resolvedor de problema o tempo todo. Então, para os dois grupos, independentemente do seu temperamento, sua personalidade, seu diagnóstico, não tem nada a ver com isso. Todo mundo é capaz e todo mundo deve se sentir capaz nas habilidades e sentir que tem conexões, gente, porque senão, como é que você vai fazer para viver? Sem se sentir amado, né? Ai, todo mundo me ama, né? Fica delusional, mas sem se sentir amado, não vai dar. Seu sistema não vai aguentar você colocar todo o seu poder, toda a sua força nas suas habilidades. E você só vai atrair gente que quer te sugar, não vai funcionar. E sem sentir que você consegue se virar, que você é capaz de entender, de fazer, de crescer, como é que você vai se posicionar enquanto um adulto que tem que mobilizar a sua vida? Então isso é necessário. Independentemente de coisas que você se conta ou de rótulos aí que você se coloca, isso aqui é extremamente necessário, né? E é por isso que a gente está observando. E o terceiro grupo, então, é uma mescla desses dois. Só que o que acontece com esse terceiro grupo? Quando você não sente que você pode confiar nas pessoas afetivamente, tô falando de escolha de ficar solteiro e casado, gente, pelo amor de Deus, tô falando confiar nas pessoas, que elas vão gostar de você por quem você é minimamente. E quando você sente que você não tem habilidades, que você não é capaz de aprender, ou que você não confia nas suas potências, né? O que acontece com você? Você começa a falar assim, eu não sei o que eu quero. Eu não sei quem eu sou minimamente, eu não sei o que eu quero. Porque existe uma desconexão. Então, tanto o primeiro grupo está desconectado, mas ele se agarrou no que falaram para ele que ele é bom no currículo, nas peripécias, na intelectualidade, seja lá o que for, no que ele consegue entregar de visível. O segundo grupo, ele não sabe que ele é bom em quase nada, né? Ele tem essa dificuldade de ser valorizado, de se ver com valor, mas o valor intrínseco, aquele mais subjetivo de ser quem ele é, ele tem. Mas quando você não sente que você é capaz de mobilizar a sua vida, porque te falta essa capacidade de aprender e aplicar, que você não vai ser valorizado, que você não vai conseguir aprender um instrumento, um idioma, que você não vai conseguir se virar, e que você também não é amado nas suas vulnerabilidades, cria-se uma desconexão grande. E eu não quero que, se você se perceba no terceiro grupo, você fale, ferrou. O meu grupo tinha que ser o mais esquisito, bababá, né, nos comentários. Não, e nem muito menos que se sinta mal. Você pode comentar qualquer coisa que você quiser comentar aqui, é bom para o engajamento. Mas não quero que você se sinta mal. Os vídeos do Desprogrames não é para isso. É para trazer lucidez. Então, observa. Se cair essa ficha, eu não me sinto amado por quem eu sou no meu âmago. Eu sinto, Bárbara, que eu só fui valorizado porque eu fui o palhaço. Eu fazia todo mundo rir. E aí ficou sendo só isso. Aí eu fiquei agarrada nessa persona. E é isso que eu quero te mostrar. Que não, gente, significa que o mundo inteiro, que todas as possibilidades que tem para você de você se posicionar, ser visto, vão te enxergar como essa máscara que você escolheu. Você entende? Você é múltiplo. Mas, primeiro grupo, é o profissional, é o artista. Essa máscara é a forte. E no meu íntimo, ninguém vai gostar de mim. Teve uma cliente que eu atendi, ela sabe quem ela é maravilhosa, tá? Por dentro e por fora, belíssima, gata, gostosa, maravilhosa, faz a vida dela funcionar. E ela fala, Bárbara, eu atraio o homem, tá? Chove na minha horta. Eu falei, claro, bonita desse jeito e bacana, com um sorriso. Falou, chove homem. Só que começa a ficar sério, eu começo a ter um pânico, eu começo a ter medo porque o cara vai descobrir quem eu sou de verdade. Eu falei, e quem você é de verdade? Ela, uma pessoa que
só é por fora, mas não é por dentro. Você é uma pessoa maravilhosa por dentro. Não, 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 não. Não, ele vai descobrir quem eu sou por dentro. E ela não conseguia explicar além disso, né? E a gente faz um trabalho na consulta individual, gente. Eu trabalho com o tarô unicamente para entender as crenças, os bloqueios profundos dessa pessoa. A gente foi fazendo um trabalho aqui, eu tô falando toscamente para vocês, para não ficar um vídeo muito extenso, mas ele vai descobrir. Ele vai descobrir que eu sou só uma pessoa comum. Eu falei, mas você é uma pessoa comum e especial ao mesmo tempo. Não, 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 não. Por quê? Porque ela colocava muito na performance. Eu tô gata no Instagram, eu tô bem-sucedida no meu trabalho, mas por dentro eu não me sinto. Eu não consigo me sentir, porque eu estou performático. Lembra? Primeiro grupo todinho isso aqui. Então, essa pessoa tem capacidade de atração, de parceiros, mas o parceiro começa a querer desenvolver uma coisa séria com ela, ela dá síndrome de impostora. Então, isso está presente no grupo 3. Mas, ao mesmo tempo, o grupo 3, ele não tem onde se agarrar. Porque ele não tem, assim, essa performance toda. Então, eu não sou amado por quem eu sou. Isso não é possível de acontecer, isso nunca aconteceu. Porque eu não tive afetividade, eu não recebi carinho verdadeiro, genuíno. Mas as pessoas também nunca se aproximaram de mim porque eu tinha um grande talento, porque eu tinha uma grande beleza, porque eu tinha um grande intelecto. Elas olhavam e falavam, não sabe fazer nada. Então, imagina uma pessoa que não sabe fazer nada e ainda não é amada pela sua sensibilidade. O que resta? Não tem onde segurar. Não tem onde segurar. E aí, claro, o ser humano ele precisa se segurar, a psique precisa se segurar em alguma coisa, né? E aí, geralmente, vai escolher uma máscara. Então, eu sempre fui o palhaço, eu sempre fui debochada, eu sempre fiz todo mundo rir. Porque quando o outro ri, você tira o outro de você, de olhar pra você. Ele tá na piada, ele tá na gargalhada, ele tá na dopamina dele, né? Então, constantemente, pessoas que não conseguem ter, por exemplo, uma conversa sem humor o tempo inteiro, pá, 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 né? É um mecanismo de defesa. Algumas vezes, às vezes não, mas do jeito que a gente tá falando aqui é. Ou pode não ser humor, pode ser uma outra coisa. Mas esse terceiro grupo sofre profundamente. Então, independentemente do grupo 1, grupo 2 e grupo 3, tenho certeza que entender isso aqui já trouxe uma clareza para você. E agora a gente vai trazer um arremate. Como que a gente se desprograma de um padrão? A gente tem que vê-lo, percebê-lo, em toda a sua feiura, em todo o seu desconforto. É aquele gremlin, né? Que era aquele bichinho bonitinho, virou gremlin. Então, esse primeiro grupo de pessoas se conta que é uma pessoa muito forte, muito resolutiva. E é, sim. Mas está precisando de afeto. Está precisando de afetividade, está precisando de amor. Está precisando de amizade, está precisando de carinho. E isso, o grupo 1, não vai fazer de você uma pessoa fraca. Isso vai fazer de você uma pessoa que consegue performar na Matrix, mas que consegue ser amado na sua profundidade. E como que você faz isso? Você vai começar a colocar para você ao longo dessa semana, pelo menos 7 dias depois que você assistiu esse vídeo. Eu convido o amor a entrar na minha vida. Eu convido a amizade a entrar na minha vida. Eu convido a afetividade a entrar na minha vida. Você não está se programando quando você fala isso. Você está abrindo possibilidade. Aqui a gente não trabalha com programação. Aqui a gente desprograma. Então, quando você fala, eu convido o amor a entrar na minha vida. Eu convido a amizade. Eu convido pessoas de confiança a entrar na minha vida. Vai ter gente que só de falar isso vai dar vontade de chorar. Vai emocionar. Porque a pessoa não tinha sacado que ela estava fechando as portas. Porque quando você fala, eu vou ser performático, você fechou. Não, eu vou performar, eu tenho que performar para fazer minha vida material, eu tenho que performar, porque não é todo mundo que é meu amigo, não é todo mundo que me ama no meu íntimo, não é mesmo não. Tem muito jogo de interesse, só que minha vida não pode ser jogo de interesse, que eu tô ficando mal, eu tô ficando frágil, eu tô ficando com o sistema imunológico fraco, né? E eu tô fazendo, mas eu tô, né, caindo dentro do meu eu. Não. Eu quero que o meu exterior floresça, mas eu quero que o meu eu floresça. E o que é esse eu que vai ser visto agora? O que é esse eu que vai vir para fora? É através de relações de confiança. Como que o seu eu vai vir para fora, a sua fragilidade, sua vulnerabilidade, a sua bobiça, né? O mineiro fala bobiça. A sua bobiça, ou seja, suas pataquadas, seus erros.
né? As coisas que os seus bola fora, é com amigos, é com gente que não vai te julgar. Então começa a colocar. Eu me abro, eu convido para minha vida pessoas de confiança. Quando você fala isso, vem um segundo pensamento. Essas pessoas não existem. Só vem gente porque eu contrato as pessoas. Gente, quantas pessoas eu atendo, homens e mulheres, que falam assim, Bárbara, a minha vida virou, eu só pago pessoa, eu não tenho amigo. Eu pago a menina pra limpar minha casa, eu pago a manicure, e gente que às vezes tem muito dinheiro, porque ficou no primeiro grupo muito tempo na vida. Mas cadê as pessoas de confiança? Não tem. Então, acredite, saiba, existem pessoas que vão gostar de você por quem você é. Você é esquisito, você é bicho doido. Tem um monte de gente esquisita e doida, o mundo é assim. Vocês estão entendendo? Porque o que é o esquisito doido, né? Como diz a Pitty, seja você, mas que seja bizarro. É gente que consegue fazer sua grana, consegue performar, mas que ainda sabe que é um ser humano, que não tá se confundindo com máquina, com IA, que não desistiu de ter relacionamentos reais. Essas pessoas existem. Se você tá aí, essas pessoas também existem. Vocês vão se encontrar um ET, põe o dedinho no outro ET, né? Você vai pôr o seu dedinho agora. Eu não quero pautar minha vida só na performance. Eu acredito que tem amizade, amor, né? Pessoas aí que vão me ver por quem eu sou e não só querer explorar as minhas habilidades. Eu convido essas pessoas para minha vida e eu acredito que elas existem, porque se eu existo, elas existem também. E você vai começar a atrair essas pessoas. Mas, Bárbara, se eu não atrair essas pessoas, você vai procurar ambientes. Não é procurando conexões, não é porque você está carente. É porque existe uma necessidade humana, que é ser visto por quem você é. E se você sair falando assim, eu vou mostrar as minhas vulnerabilidades lá no local de trabalho, eles vão te comer vivo. Porque às vezes o seu local de trabalho é tóxico. Entendeu? Então, às vezes sim, a gente precisa criar ambientes saudáveis pra gente. Se a sua vida é um mata-mata, ou se é só você pagando funcionário, ou você sendo funcionário de alguém no sentido literal ou não, é só troca de interesse. Gente, o mundo tá uma enorme troca de interesse, sem amizade e afetividade. Então não é difícil você se encontrar no primeiro cenário. Só que existem essas pessoas que estão percebendo o que faz a vida valer a pena. São os interesses, os jogos de poder, as conquistas, porque isso faz parte da Matrix. Isso não faz a vida valer a pena, isso faz a vida funcionar. Né? The show must go on. Mas não quer dizer que tá funcionando, que tá valendo a pena pra você. Não é verdade? Já o segundo grupo de pessoas, como eu já falei, tem essa capacidade de conexão com os outros. Pode ter amigos, pode ter família, pode ser abraçado, pode ser acolhido nas suas vulnerabilidades, mas não é tido como alguém que consegue crescer, materializar, evoluir, fazer, porque é uma pessoa com uma baixa capacidade de resposta a criar as suas próprias oportunidades. Então, você vai começar a colocar para você a seguinte questão. Eu vou pegar aquele projeto, aquela ideia ou aquela habilidade que eu quero desenvolver e eu vou começar a desenvolver isso e mostrar para um grupo novo de pessoas. Um grupo de pessoas que não me conhece. Um grupo de pessoas que não me enxerga com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, mas como tadinho dele, tadinha dela, né? Não consegue criar oportunidades para ele mesmo. Gente, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, você precisa criar novos ambientes relacionais. Porque você está numa bolha. Na bolha de pessoas que só te valorizam pela sua performance, na bolha de pessoas que só te valorizam pelo seu eu interior. Cria outros cenários, cria outros ambientes. Você é um co-criador ou você não é? É muito engraçado como são os desprogramados. Eu já conheço vocês há 11 anos, né? E eu falo porque eu tenho eu tenho uma vibe parecida, porque todo mundo aqui tem a vibe parecida, porque é a egrégora que a gente formou com tanto tempo de trabalho. Os desprogramados, seja você uma pessoa nova nesse vídeo, ou que já acompanha há muito tempo, mas você sendo uma pessoa nova, você se reconheceu aqui, quer ficar, quer se inscrever, quer fazer parte do grupo, eu conheço. São pessoas que buscam um autoconhecimento muito profundo. O autoconhecimento verdadeiramente prático e libertador. Não é uma filosofia ou uma espiritualidade que te tira do real. É uma filosofia, uma espiritualidade que te encaixa no real, né? Que é a vida que a gente tem aqui. Então, o que acontece com esses desprogramados?
Você acha que você vai resolver tudo aqui. Não, amor. Você vai mudar aqui para você mudar aqui. O desprograma-se, ele é prático. Para que serve espiritualizar? Para você mudar a matéria. Para que serve você ter uma ideia, uma descoberta filosófica? Para você mudar a matéria. A gente não rejeita a matéria. A gente não é o espiritualista que rejeita a matéria. E a gente não é o materialista que rejeita o subjetivo espiritual filosófico. Então, observa, você acha que você vai fazer tudo aqui. Se eu tiver força de vontade, isso é automotivação. Isso é motivacional. Eu não sou motivacional, eu sou desmotivacional. Eu tiro os motivos. Eu não te motivo a nada, já percebeu? Se você já assistiu muito vídeo, a Bárbara não é motivacional, não. Ela vai falar, essa é a engrenagem. Assim você sai dessa engrenagem. É pra te tirar da gaiola. Não é pra você ficar motivado dentro da gaiola. Porque senão não adianta nada. Você tá entendendo? Então, não é pra você achar que você vai continuar só nesse grupo de pessoas que valoriza a sua performance, que não te ama, e você vai ficar muito bem aí. Eu não quero você adaptado ao que te deixa doente. Eu quero você bem desadaptado. Porque você ainda vai ter que conviver com essas pessoas hipócritas ou que não sabem te ver na sua profundidade, mas você vai criar novos cenários, novas relações, novos ambientes. E isso, uma pessoa que busca o autoconhecimento como você, pensa que é uma fragilidade. Eu não preciso de novas pessoas, eu só preciso de mudar o meu pensamento. Tá? Então, você vai se tornar uma pessoa que acredita, grupo 1, por exemplo, que você pode ser visto nas suas vulnerabilidades. Não, mas não vai ter ninguém para ver suas vulnerabilidades. Porque você só se relaciona com pessoas que querem a sua performance. De que adianta você mudar aqui se você não muda aqui? Não é? Então, cai a ficha de que você quer sim ser amado por quem você é. E que isso não é fraqueza. Isso é um tipo de criação. Você criou esses ambientes de trabalho, de sei lá o quê, em que tem troca de interesse, você faz seu dinheiro muito bem, né? Muitas vezes. Mas você também quer criar ambientes afetivos, amorosos, de amizade. E você tem todo o direito de fazê-lo. Não é pra isso que você tá aqui, pra mudar a sua vida? Não. Você tem 30 anos, você quer ficar até 70, 80 do mesmo jeito. Mas a cabeça tá ótima, ó, tô muito desprogramado. Mas continua atraindo pessoas que só querem usar de você. Serviu mudar a cabeça? Não sei se serviu tanto, entendeu? Grupo 2, mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, né? Você atraiu um grupo de pessoas que te ama muito por ser quem você é. Mas você não quer a sua vida profissional caminhando? Você não quer a sua materialização acontecendo, o seu sucesso rolando? Então, você vai começar a procurar abrir espaços, convidar na sua vida espaços de pessoas novas. Porque, gente, família, amigos de infância, pessoas que te conhecem na sua vulnerabilidade, geralmente são pessoas programadas, porque a maioria das pessoas é muito programada, muito, muito. Somos todos, eu mesma sou muito programada. Mas eu luto todos os dias para me desprogramar, sempre, cada vez mais, e tem dado resultados fenomenais na minha vida, tá? Então, né, muitos anos fazendo isso. Então, o que acontece? Os resultados, eles vêm, eles são reais. E quando eles vêm, eles são reais, eles são duradouros, longevos. Você começa realmente a convidar um outro grupo de pessoas para sua vida. E você vê que você não precisava mais ficar naquela bolha. Só que, como eu dizia, essas pessoas que muitas vezes te amam, elas aprendem que você é um ser amoroso, afetivo, vulnerável, e que não, você não tem capacidade de mobilizar a sua vida. É muito difícil a gente ser amado ou ser valorizado na nossa potência por alguém que veja tanto os dois lados, que veja tanto que eu posso ser quem eu sou com essa pessoa, eu posso ser íntimo, eu posso ser palhaço, eu posso falar bobeira, eu posso estar num dia deprimido, eu posso estar num dia mal, eu posso ser engraçado, ou seja, aquilo do meu âmago, da minha naturalidade, da minha espontaneidade é aceito, mas também quando eu bato a régua na mesa, né, quando eu tenho voz de comando, quando eu tenho um sucesso, isso também é valorizado. É muito difícil, porque a gente está num mundo muito dual. Então, as pessoas vão para valorizar o primeiro grupo ou valorizar o segundo. E aí, você está categorizado na bolha. Você foi rotulado, você foi categorizado, bateram um selo em você.
Gente, toda semana eu atendo gente que tá com selo do grupo 1, selo do grupo 2. Entende? Consigo um monte de coisa na minha vida, Bárbara, mas é só pessoa com jogo de interesse. Não sou amado por quem eu sou. Tô ficando mal. E o grupo 2 é a mesma coisa. Bárbara, tenho família, tenho amor, tem gente que me convida para todos os lugares. Mas o olhar que eles têm sobre mim é tadinha, mas ela não pega, né? Ela não vai para frente, ela não vai conseguir. E aí é muito difícil. Quem é que vai te olhar? Se você tem um amigo, uma amiga, um parente próximo, se você tem um amor que te olha e fala: eu amo você pela sua sensibilidade, pela sua vulnerabilidade, por ser uma pessoa que, né, eu vejo muito esse lado esse lado mais em você, esse lado do afeto, e eu respeito muito você, porque você é uma pessoa que conquista as coisas na sua vida. Você tem uma pessoa assim? Deixa aqui nos comentários, talvez você tenha. Valorize essa pessoa e seja a mesma coisa para essa pessoa. A maioria não tem. Se você não tem, você vai ter pessoas do grupo 1 e vai ter pessoas do grupo 2 na sua vida, né? Então aquele grande amigo, ele não vai te enaltecer muitas vezes no seu sucesso, porque ele não vai saber lidar com isso. Mas ele é um amigo para o coração, para a vulnerabilidade. E aquela pessoa que fala: nossa, você vai pra frente, você conquista, é isso aí. Se você chegar vulnerável, a pessoa não vai saber lidar. Os desprogramados, quem se desprograma mesmo, tem o yin, o yang. Tem o achiever, né? Aquela pessoa dentro de si que vai, que conquista, que mete a cara e que valoriza as próprias qualidades. E tem dentro de si aquela pessoa vulnerável, aquela pessoa sensível, que quer ser amada e que ama, né? Porque é um equilíbrio do yin e do yang. Mas o nosso mundo, ele não tem essa resposta. O feedback que a gente tem, a resposta que a gente tem é: você é fodão, mas você não pode falhar nunca, né? Ou você é uma pessoa que aceita nas suas falhas, digamos assim, e isso faz de você uma pessoa muito linda, mas você nunca vai ser fodão, né? Você não consegue as coisas. Foi rotulado, ficou como? E se você aceitou, absorveu muito esses dois rótulos, você ficou no grupo 3. Quem que eu sou, o que eu tô fazendo da minha vida, para onde eu tô indo? Então você precisa conquistar espaços em que as suas habilidades, os seus talentos, seu lado artístico, seu currículo, aquilo que te coloca na matrix ali de projeto, de sucesso, seja valorizado. Não fica tentando colocar seu sucesso no meio da família, porque a família não tem condição, a família tá ali para te dar amor, mas não tem condição de valorizar suas conquistas. Tem que arrumar outros ambientes para que você veicule a sua potência. Se você ficar sendo potente na frente da sua família, eles vão se sentir até traído, muitas vezes, não é? E o contrário também é verdadeiro. Se você ficar sendo sensível no meio do mata-mata da corporação que você está trabalhando, né? Até demitido, você corre o risco de ser. Então, gente, não tente achar que todo mundo tem que receber o seu yin e o seu yang. Tem espaços para você, né, ser visto no seu yin, tem espaço para você ser visto no seu yang. Agora, aquele companheiro de vida, aquela parceira de vida, aquela esposa, aquele marido, aquela pessoa que você vai ficar pro resto da vida, é muito legal. Que ela vibre com as suas conquistas, que essa pessoa acredite nos seus potenciais e que goste de te ver no topo, conquistando o seu mundo, mas ao mesmo tempo que quando você está vulnerável, frágil ou bobo, ou só quer ficar relaxado e tranquilo, essa pessoa te acolha e goste de estar com você. Essa é uma dica, porque é uma pessoa que não veio da família, que você não é obrigado a conviver no trabalho, é uma pessoa que você escolhe que vai caminhar com você. Então essa pessoa tem que vir no yin e no yang, independente se é homem, mulher, orientação sexual. Essa pessoa tem que ter os dois polos mais integrados. Trabalhando o equilíbrio e a integração dessas potências, você se desprograma no seu medo de ser visto, porque você não tem mais uma ameaça, você parou de trabalhar na sua única força como os seus talentos curriculares ou como o seu íntimo. Você realmente já uniu o exterior, o interior, você se sente uma pessoa mais potente, e aí quando o julgamento sobre as suas habilidades cair, você vai olhar e vai falar: nossa, essa pessoa está julgando meu currículo, minhas habilidades, mas olha o âmago interno, eu sei quem eu sou. Se vier uma pessoa julgando o seu interior, nossa, esse seu jeito de ser
essa sua forma de se expressar, eu não gosto, eu acho que você é errado. Peraí. Será que é local dessa pessoa criticar o meu eu? Porque onde a gente tá é um espaço performático. Eu tô entregando aquilo que me pediram para entregar. Eu tô sendo um excelente profissional. Você entende? Então tentam te pegar no seu eu interior, mas você tem a força da performance. Tentam te pegar que a sua performance é ruim, mas você sabe quem você é. Você tem jogo de cintura, bebê. E é isso que eu quero para você. Mas se você só se coloca yang, só se coloca yin, e só transita em espaços em que a performance é a única coisa que você tem, ou seu âmago é a única coisa que você tem, você está vulnerável e está frágil. E o medo de ser visto é instalado de uma forma que não tem como desfazer. Assista esse vídeo mais uma vez. Toda hora eu leio os comentários de vocês falando: Bárbara, eu já assisti esse vídeo 2 vezes, eu assisti esse vídeo 3 vezes, eu sempre volto nesse vídeo a cada 3 meses, né? Tem gente que faz, tipo, um ritual, assim, com os vídeos do Desprogrames. E, pessoal, eu gosto muito. Então, se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe, comenta, porque não é mais um vídeo motivacional. Os vídeos do Desprograme, se eles não são assim, eles trazem de uma forma lógica, didática, concatenada e simples aquilo que tá para além do óbvio. Porque ficar falando 3 horas de não deixa o medo do julgamento acontecer. Não, você tem que entender por quê. Você tem que entender como que você está defendendo essa programação e como que você resolve, né? Quais são as forças psíquicas que moram em você. E por falar nisso, se você quiser se aprofundar mais nesse entendimento das forças psíquicas e dar um grau muito mais profundo do que a gente já vê aqui nos vídeos, você vai fazer o curso Controle Mental, Método Desprograme-se. E nele a gente vai trabalhar forças psíquicas profundas, como você vai acentuar os seus pontos positivos, como você vai lidar com essas dinâmicas relacionais perniciosas, você vai se alinhar ao seu caminho, tá? Um curso belíssimo, muito verdadeiro, muito direto, com muitas técnicas e exercícios para você trabalhar o seu controle mental. O link está aqui embaixo e eu vou deixar também o link com todos os demais cursos da escola, porque a gente tem muita coisa bacana. Assim você pode acessar a página do controle mental, você pode acessar a página com todos os cursos da escola e escolher o treinamento ideal para você nesse momento. Um beijo, te vejo lá e até a próxima.